Senhor fará. Eu tenho certeza que nós não estamos aqui simplesmente por estarmos. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem um plano, um propósito na vida de cada pessoa. Senhor, nós abençoamos agora esse prédio, abençoamos as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas casas. Senhor, abençoamos a vida de cada um aqui. Senhor, essa semana, Senhor, eu creio que já tem sido uma semana de vitória, mas eu profetizo muito mais, Senhor, que, como diz a Bíblia, que o Senhor possa exceder aquilo que os teus filhos estão pedindo ou pensando, que o Senhor possa fazer infinitamente mais de tudo que eles querem, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da palavra é esse aí, o caminho da recompensa. O caminho da recompensa. Quando os meus meninos, eles cresceram, e quando criança nós viajávamos, durante a viagem, sempre as crianças ficam com uma expectativa muito grande do momento da chegada do local. Por exemplo, íamos para a praia 1h30, 2 horas, e as crianças iam falando, sempre perguntando toda hora: pai, está chegando, pai, está chegando, pai, está chegando, pai, está chegando. E era praticamente a viagem toda perguntando sobre a chegada do local. Por que eles estavam perguntando da chegada do local? Porque havia uma expectativa. Nós fazíamos uma grande propaganda, falávamos: olha, nós vamos viajar e vamos para a praia, e vamos passar um dia lá, e vamos brincar, vamos se divertir, e eles criavam muita expectativa, e durante o caminho dessa viagem, o tempo todo pensando lá no local. O que era o local? O local era a recompensa. A recompensa do quê? De uma viagem longa, de uma viagem ali apertada, de uma viagem no meio das malas, e muitas vezes nós tínhamos que meio que fazer um tratado ali com eles, porque eles brigavam, e um queria jogar o outro para fora. Era terrível, porque, irmãos, é um desafio. E nós falávamos: se vocês se comportarem lá na praia, nós vamos comprar sorvete. Se vocês se comportarem lá na praia, nós vamos fazer tal coisa. E eles paravam por 2 minutos, daqui a pouco voltavam tudo de novo. Aí, mais promessa. Mas, olha, se vocês se comportarem, vocês vão ter lá um sorvete. E, na verdade, o sorvete se tornou a recompensa também daquela viagem. E por que eu estou contando tudo isso? Porque todos nós temos um caminho para seguir, todos nós temos uma estrada para seguir, mas todos nós queremos entender qual é a nossa recompensa desse caminho, qual é a recompensa dessa estrada. O caminho que nós estamos indo tem algum retorno, tem algum significado, tem algum fim. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o caminho da recompensa. E esse tema, na verdade, ele é um pouco assim, meio... Por trás dele tem algo que vai ser muito revelador e muito fundamental para o sucesso de todos nós, não só no contexto de igreja, mas no contexto da nossa vida. E o que é isso? Na verdade, Deus, quando ele colocou Jesus para morrer naquela cruz, no meu e no seu lugar, o propósito de Deus era que nós fôssemos salvos, que nós tivéssemos perdão dos pecados, mas que também nós pudéssemos levar uma vida de vitória nessa terra. E muitas vezes nós estamos tentando ter vitória, e nós queremos a vitória, a conquista, mas a vida, queridos, deixa eu dizer algo para você, muito importante isso, nós entendermos que é um conjunto de fatores que vai somar e vai nos dar vitória, conquista em uma determinada área. E algo que Deus tem falado muito comigo, e que o diabo ele tem sido muito... O diabo ele é diabo sempre, não muda, e o jeito dele de ser, ele vai ser o mesmo diabo sempre. E muitas vezes ele escancara as coisas para roubar a bênção das nossas vidas. Ele, literalmente, é nítido quando, por exemplo, o diabo arma uma cilada para um homem, para uma mulher, para alguém, e você, às vezes, tão cego, não enxerga e cai nessa cilada. É nítido.
Mas muitas vezes, em muitas vezes mesmo, o diabo ele age de forma sutil, em algumas áreas das nossas vidas e nós não percebemos. E esse assunto é algo tão poderoso e que faz tanta diferença no resultado final das nossas vidas, e o diabo tem trabalhado em oculto, ele tem trabalhado no silêncio, ele tem trabalhado na sutileza, enganando os nossos corações, e nós estamos perdendo a recompensa, porque nós não estamos dando atenção para isso que nós vamos ouvir nessa noite. Isso é muito sério, mas queridos, nós precisamos entender que o Evangelho, quando nós nos convertemos, nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fomos salvos pela graça. A partir daí nós vamos desfrutar da graça, porém, nós precisamos dar uma contrapartida. Tudo que nós teremos e receberemos e conquistaremos, precisamos pagar um preço, não tem como. Tem pessoas que falam, não, mas não tem preço porque Jesus já morreu na cruz, e não tem preço. Temos um preço sim, E uma coisa que eu tenho percebido nas nossas vidas é que muitas vezes, não só no contexto de igreja, mas no contexto geral, nós temos muita facilidade de aplaudir as pessoas, de aplaudir artistas, de aplaudir talvez até um político, de aplaudir um pastor, de aplaudir um líder, de aplaudir um profissional, de aplaudir um pai, uma mãe, no coletivo. Mas quando nós trazemos isso pro individual, nós temos muita dificuldade de reconhecer a autoridade, nós temos dificuldade de aplaudir as pessoas no individual. Porque aplaudir no coletivo, eu na verdade estou aplaudindo, mas eu também não estou sendo tão condizente com isso. Isso aí é só uma coisa que está todo mundo aplaudindo, eu aplaudo. O grande segredo para nós termos essa recompensa não são os aplausos do coletivo, são os aplausos individuais. Os aplausos que nós fazemos no 1 a 1, os aplausos que nós fazemos olho no olho, isso faz toda a diferença, e não só no contexto de liderança, de igreja, mas no contexto geral. Quantos de nós somos filhos aqui? Filhos, quantos de nós somos filhos? Os que não foram levantar a mão são o quê? Vocês nasceram da cegonha? Jesus Cristo, alguma coisa está errada. Quantos são filhos aqui? Pelo amor de Deus, gente, levanta, você é filho. Então veja bem, quantas vezes você aplaudiu a sua mãe, o seu pai, individualmente, você e ele aplaudiu, elogiou. Você honrou o seu pai, você reconheceu a autoridade dele. Sabe, irmãos, nós estamos perdendo a recompensa, nós estamos perdendo grandes coisas sem percebermos, porque muitas vezes nós achamos que isso não tem sentido, mas de uma forma sutil o diabo tem roubado a recompensa das nossas vidas, e nós achamos que isso não tem repercussão espiritual, não tem repercussão no céu, não tem repercussão na eternidade. Um dos propósitos, porque nós não devemos só sonhar com as ruas de ouro, nós temos que querer, querido, viver uma vida sabe aquela vida que a Bíblia diz, de abundância, que nós tenhamos uma vida abundante em todas as áreas. Nós precisamos desejar isso, mas muitas vezes, queridos, por conta de alguns detalhes tão pequenos, nós perdemos isso, e esse é um detalhe. Em 2 João, na segunda carta de João, ele dá algumas instruções, mas ele fala uma coisa que chama a minha atenção, e certamente vai chamar a sua atenção também. Ele fala assim, 2 João 1,8, diz assim: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha que coisa, queridos, isso aqui é impressionante. Ele fala assim:
acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Quando nós ouvimos, ou lemos, ou atentamos para essa instrução, para isso que João está falando aqui, a nossa tendência é pensar que esse galardão é o galardão da salvação. É o galardão do céu, é quando eu chegar lá em cima, o meu galardão. Isso é um galardão, nós sabemos desse grande galardão que todos nós queremos. Mas há um galardão para essa terra, queridos, há um galardão para essa vida, há uma recompensa para nós em terra, amém? E nós não podemos correr o risco de perder, porque imagina que dentro daquele carro, os meus filhos indo lá, um pegando o outro e chegando lá na praia, porque isso já aconteceu, queridos, já aconteceu, e eu falava assim, olha, vocês vão perder o sorvete. E eles não acreditavam, e continuavam se pegando às vezes, e perdiam o sorvete, de verdade. Poxa, mas você é um pai ruim, está na praia, está de férias, por que você foi fazer isso? Não é que eu fui fazer, foi um acordo. Eles se esforçaram, aí depois daquele tempo, quando você fala, vai perder, eles ficam lá em silêncio, lá como paralisados. Tal. Porque, na verdade, veja bem, é muito importante nós tomarmos cuidado, porque nós nos esforçamos, e na hora mais importante nós perdemos. Quantas bênçãos nós estamos deixando de obter, porque nós não estamos reconhecendo, nós não estamos vendo, nós não estamos entendendo o caminho da recompensa. E isso serve para filhos, para pais, para mães, para profissional. Quantas vezes nós perdemos a promoção da empresa, simplesmente porque nós decidimos um dia que nós acordamos de mau humor, falar mal do chefe ou reclamar da empresa, perdemos o que Deus tinha para nós, para o resto da vida. Queridos, nós precisamos pensar que as coisas, às vezes, uma ação nossa aqui pode mudar o final da nossa história. Por isso, essa palavra, ela precisa cair como rema no seu coração. E João, quando ele fala isso aqui, João já era um homem de idade. Um homem velho, de muitos anos, aproximadamente 100 anos. E ele faz uma declaração como essa. Ele fala que nós temos um galardão para receber, só que ele não fala de qualquer galardão, ele fala de um completo galardão. Se ele fala de um completo galardão, eu entendo, queridos, que existem galardões diferentes. Existe um galardão que não é incompleto, e existe galardão que não tem valor nenhum. Ou seja, um completo galardão, um incompleto galardão ou nenhum galardão. Porque ele poderia falar só de galardão, mas ele fala de um completo galardão, uma recompensa completa, uma recompensa parcial. Queridos, se nós perguntarmos para qualquer um aqui, ninguém quer uma recompensa incompleta, ninguém quer uma recompensa parcial. Você quer sim ou não? Nós queremos uma recompensa total, completa. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6, é muito interessante isso. A Bíblia diz assim, você já conhece esse texto, mas a Bíblia fala de algo muito interessante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que interessante aqui, Hebreus está dizendo que, primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é uma coisa muito importante, tudo que nós vamos fazer, inclusive, queridos, nesse quesito que nós vamos abordar aqui, precisamos de fé.
Você precisa ter fé, você precisa viver uma vida de fé, você precisa entender isso. A nossa vida tem que ter, nós temos que aplicar fé até mesmo em momentos que nós não achávamos que precisávamos, mas não é necessário. E eu creio, queridos, que existem pessoas que entenderam essa promessa do galardão, a promessa do completo galardão. Eu sei que tem pessoas que entenderam essa verdade bíblica para nós. E são pessoas que, eu vou falar uma coisa aqui que não está relacionado à idade, mas está relacionado à idade da maturidade. João, ele estava próximo de 100 anos, eu acredito nisso, e ele faz essa declaração do completo galardão, ou seja, ele realmente deve ter experimentado muitas situações, ele deve ter experimentado muitas lutas, muitos desafios, e ele já sabia de que talvez se ele não fizesse as coisas como deveriam, ele ia perder esse galardão. Ele ia perder, ou não teria galardão nenhum, ou era parcial. As pessoas que entendem esse princípio poderoso da recompensa da honra, do caminho da recompensa, são pessoas que, no meu modo de pensar, são pessoas maduras. São pessoas que, quando nós olhamos para elas, nós desejamos o destino dessas pessoas. Você olha para alguém e você fala, cara, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a essa mulher, eu quero ser igual àquele meu professor, eu quero ser igual ao diretor, eu quero ser igual ao meu chefe, eu quero ser igual ao meu pai, minha mãe. Você olha para as pessoas, são pessoas diferenciadas, são pessoas de um nível, de um quilate muito alto, de uma maturidade muito elevada, são pessoas que você começa a perceber que elas fazem algo diferente, são pessoas que no meu modo de pensar, são pessoas que aprenderam com a vida. E a primeira coisa que eu noto nessas pessoas, a maturidade dessas pessoas são tão grande, que elas não ficam debatendo nos cantos, elas não ficam debatendo nos lugares, elas não ficam jogando conversa fora, porque são pessoas que subiram de nível, estão num nível de maturidade tão grande, que as pessoas sabem lidar com tudo o que acontece na vida dela. São pessoas que já passaram por experiências, passaram por lutas, mas aprenderam a andar nesse nível. Queridos, eu confesso, talvez, eu sei o quanto eu já cresci pela graça de Deus. Quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo o quanto eu já caminhei. Mas eu quero realmente atingir esse nível muito maior de maturidade. Esse nível maior de nós estarmos numa maturidade, queridos, onde nós não vamos jogar mais conversa fora, nós não vamos ficar de blá blá blá, nós não vamos ficar, sabe, isso é algo muito importante. Então, em primeiro lugar, são pessoas maduras, que não ficam debatendo com coisas pequenas, porque toda vez que eu me debato com coisas pequenas, eu atinjo pessoas, seja no contexto de igreja, seja no contexto da família, seja no contexto da empresa. Se eu falo mal da empresa, por talvez, esse mês veio R$1 a menos no meu pagamento, essa empresa não presta. De quem você está falando? De quem você está denegrindo, queridos? O seu patrão, são pessoas. Então nós precisamos pensar nisso tudo. O segundo lugar para essas pessoas, são pessoas que dizem muito, com poucas palavras. São pessoas que falam pouco, mas quando falam de forma excelente, falam de formas cheias, falam de formas a construir, falam de formas a edificar. Sabe, irmãos, nós estamos perdendo muitas vezes a nossa recompensa, porque talvez há momentos que nós temos que falar menos, falar só o necessário. Quantas pessoas perdem a recompensa na vida, porque talvez falou demais? Quantos casamentos estão sendo destruídos, porque o marido ou a esposa fala demais, na hora que é hora de calar, está falando,
Então essas pessoas são pessoas nesse nível. São pessoas que, olha que coisa interessante, isso é muito importante também. São pessoas de uma maturidade tão grande que elas escolhem as palavras para falar. A palavra dela tem peso. Sabe por quê, queridos? Talvez você não saiba. E eu sei que Deus quer levantar você como líder aqui na igreja, como líder no seu trabalho, como líder na família, como líder nessa sociedade, como um homem de Deus, uma mulher que vai fazer a diferença, alguém relevante na sociedade, amém? Deus quer isso para a sua vida. Porém, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Veja bem, quando nós falamos demais, as pessoas não dão atenção. As pessoas não estão nem aí, falam, esse cara fala muito, essa pessoa fala muito, essa pessoa aí, ela fala toda hora, tudo ela fala, tudo. Você já viu aquela pessoa, eu creio que no nosso ambiente não, mas eu trabalhei com uma pessoa uma vez, que ela era assim, tudo ela sabia mais que todo mundo, tudo. Não, mas se a gente fizer um furo ali, não, mas se fizer 2, não, e se colocar preto com branco, não, e se colocar preto com branco e branco com preto, sabe, a pessoa fala muito, pessoas que falam demais. Então nós precisamos entender, as pessoas que sabem o caminho da recompensa, elas são pessoas que têm economia na palavra, e essa economia e essa postura tem um nome, se chama honra, quando nós, queridos, quando nós honramos as pessoas, quando nós honramos, por exemplo, eu não honro a igreja no sentido literal da palavra, eu honro a liderança dessa igreja. Quando eu falo do governo, eu não estou dizendo do governo em si, mas a pessoa, tá bom, mas eu não estou entrando no mérito das questões aqui do se é bom ou se é ruim. Nós precisamos entender que nós sempre vamos atingir pessoas. E a palavra para essa noite é honra. O caminho da recompensa chama-se honra. Tudo passa pela honra, queridos. Tudo passa pela honra. Eu creio que quando um filho, a Bíblia diz que se nós honrarmos pai e mãe, nós vamos ter muitos anos de vida, vamos viver muitos anos na terra. Infelizmente, muitos filhos não entendem isso. Mas eles são novos, eu estou com 18, com 20, com 25, eu estou novo ainda, então por que eu vou honrar pai e mãe? Eu vou viver muito. Talvez o seu muito vai ser 50, 45, 48. E aí, tá bom de vida? Não, claro que não. Honrar é algo que nós precisamos entender, queridos. Eu acho que a divisa, depois de honrar Deus, a maior divisa de honra se chama honrar pai e mãe. Não tem outra palavra para isso. Talvez nós possamos fazer tudo, falar tudo, dizer tudo, querer justificar que o pai é ruim, que o pai é não sei o quê. Eu entendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A maior divisa, depois de nós honrarmos o nosso Deus, está na divisa de honrar pai e mãe. Você que é filho, você que é filha, você que tem seu pai e sua mãe vivos, honre os seus pais, honre a sua mãe, honre as pessoas. Talvez você não tenha mais. E é interessante, queridos, que é incrível isso, eu fico pensando que no Brasil temos isso, né? A pessoa morre e a pessoa vira um rei. A pessoa vira um Deus, a pessoa vira um herói, a pessoa vira nada contra, mas às vezes a pessoa pisou na bola a vida toda e morreu. O filho tem tantas oportunidades de honrar o pai e a mãe, mas ele está lá não honrando. A mãe morre, está no caixão lá, ele está lá chorando. Tem que chorar, lógico, para todo mundo ver. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não adianta chorar agora. Já foi, já era. Honre em terra, honre em vida. Se você quer ter recompensa de vida longa, primeira coisa, honre seu pai e sua mãe na terra.
Ah, mas meu pai, a minha mãe, não interessa, a Bíblia não está falando se ele é bom, se ele é ruim, nós precisamos aprender a honrar. E aqui João ele começa já dizendo assim, ó, cautelai-vos. O que significa cautelai-vos? Examine, pesquise, preste atenção do que nós estamos falando, porque você pode perder tudo, jogar tudo fora. Aquilo que foi ganho com tanto esforço, nós jogamos fora porque nós não honramos. Nós não honramos. E eu não quero só falar no contexto de igreja, mas eu quero falar no contexto geral. Queridos, eu muito cedo aprendi a honrar pessoas. E Jesus nos ensina, eu quero falar um pouquinho mais disso, não sei se hoje, mas eu quero falar sobre isso, de 3 níveis de pessoas que devem ser honradas. Mas eu creio que, não no contexto de igreja, mas também, mas fora do contexto de igreja, um dos grandes segredos do meu crescimento foi honrar a minha chefia, o comando das pessoas que estavam em cima de mim. Isso é muito importante. Você não tem noção do peso que é. Ao ponto de nós, isso é algo, queridos, que nós precisamos resgatar, porque veja bem, não é bajulação, não estou dizendo de bajulação. Bajulação é uma coisa, mas é honra diferente de tudo na vida, é diferente de tudo na vida. Honra é algo que nós damos para alguém que realmente tem um caminho diferente, alguém que correu diferente, alguém que passou diferente. Por isso, queridos, eu quero te chamar a atenção para você aprender essa lição, porque isso é para a vida, para a nossa vida. Se eu e você nós aprendemos a honrar as pessoas que estão... nós vamos falar dos 3 níveis, mas eu estou falando do nível superior. Se nós aprendemos a honrar pessoas que estão acima de nós, Deus do céu, o diabo fica louco, porque o diabo sabe que uma das legalidades que nós damos para perder a nossa recompensa é desonrando pessoas. Ele sabe que se um filho desonrar o pai e mãe, esse filho vai morrer cedo, vai ter problema, não adianta você achar que vai viver 100 anos, não vai, porque você não aprendeu a honrar seu pai e sua mãe. Então o diabo sabe disso, então o diabo provoca mesmo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Vem para matar, roubar e destruir, então ele quer destruir todo mundo, e se ele destruir os jovens, beleza, maravilha para ele. Agora deixa eu dizer algo que vai ser revelador para você. A honra tem pouco a ver com a pessoa. A honra tem pouco a ver com a pessoa. Se nós pegarmos o presidente atual dos Estados Unidos, Trump, ele está lá e ele é honrado porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Mas e o presidente anterior? Não tem mais a mesma honra. Ele foi o presidente. Então veja, quem que nós estamos nesse caso honrando? A pessoa ou o cargo, o título, a função? A função, o título, o cargo. Porque nós caímos no engano, queridos. Qual é o engano que nós caímos? O engano que nós caímos é que esse é o grande engano. Nós pensamos assim, não, pastor, líder, supervisor, não sei o quê, não, até nem me chama de pastor, tá bom, ok, eu acho, a questão é a seguinte, eu não posso requerer honra, você não pode requerer honra, mas se você tem um título de pastor, ou algo parecido, ou, enfim, na nossa hierarquia aqui da igreja, você é digno de honra, você é digno de honra. Por que muitos pastores, quando eles caem, por exemplo, vamos falar do adultério, aquele cara, se fosse a pessoa dele, ele continuava sendo o cara lá, mas não, ele perdeu, ele não tem mais, ele perdeu essa posição, a honra dele foi por água abaixo. Por isso, muitas vezes as pessoas ligam, não é a pessoa, é onde você está.
é a plataforma que você está, é a cadeira que você senta. É essa cadeira que eu tenho que olhar e visualizar. Se a cadeira que está ali é maior que a minha, eu tenho que me colocar na posição de servo, de colocar na minha posição, ainda que a Bíblia nos ensina a considerar nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, mas se aquela cadeira é maior que a minha, eu tenho que honrar. Ao ponto, queridos, ao ponto, isso é algo tão forte na minha vida, que quando eu trabalhava no secular, eu não, por exemplo, vou ter uma reunião com os meus líderes, parece loucura, os chefes lá, eu não entrava na sala, eu não sentava na cadeira, enquanto o líder maior daquela reunião sentava na cadeira. Parece loucura, mas isso é honra. Isso é honra. Isso é algo que vai... Agora veja bem, por que Deus me levou para viver uma vida lá nesse nível? Porque eu aprendi a honrar. Eu não estou falando de bajulação, eu não estou falando de, como diz aí fora, puxação de saco. Falando de honra, princípio bíblico. Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos ter temor, é da palavra de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos ter temor, são dos princípios bíblicos não vividos nas nossas vidas. Isso atrai maldição para as nossas vidas. E a honra, ela não é sobre a pessoa, mas é sobre a liderança, aquilo que está lá. Eu não vou falar mais aqui sobre isso, porque eu vou falar, vai dar tempo de terminar. Rapidinho. Em Samuel, todos sabem da história de Ana. Eu não vou ler tudo aqui, mas Samuel 1,13 fala que a Ana estava orando silenciosamente, e ali, o que aconteceu? Eli pensou que ela estava bêbada. E nesse caso, Ana não estava bêbada, ela queria um filho, queria muito esse filho, mas ela não conseguia. Então o que ela fez? Um jejum, ela começou a orar, ela começou a buscar a Deus, ficou embriagada no espírito. E Eli era o líder dela, e Eli chegou para ela, criticando ela, falando, olha, você está bêbada uma hora dessa, e ela falou, como assim? Ana falou para ele assim, como que você me fala uma coisa dessa? Só que a história é muito mais profunda. Quando ela fala, olha que coisa aqui, 1 Samuel 15:16. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Olha que coisa interessante isso aqui, queridos. O líder dela estava meio que afrontando ela, mas ela se dirige ao líder como? Com reverência, com honra. Meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor, não julgues tua serva. Meu Deus, querido, se fosse eu, o meu líder viesse falar, talvez eu ia falar, vai plantar bananeira. Não é a nossa tendência, irmãos, às vezes? Sim ou não? Sim ou não? É a nossa tendência. Ou se nós não falamos na frente do líder, nós falamos por trás. Pior. Pior do que falar na frente, falar por trás. Desonra, que vai te prejudicar, que vai amarrar a tua vida, que vai amarrar a nossa vida e vai amarrar a igreja, vai amarrar os projetos de Deus na sua vida, querido. Mesmo que o seu líder venha atacando você, a nossa postura é se dirigir a Ele como Senhor e se colocar como servo. É difícil? É difícil, mas isso é bíblico. Isso é bíblico, isso é princípio de Deus. Nós precisamos levar a sério esse princípio, queridos, porque nós muitas vezes corremos e as coisas não acontecem. E como João disse, corremos o risco de perder aquilo que Deus tem nos dado. E para concluir aqui, olha que Eli responde no 17. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Veja bem, se a Ana não tivesse sabedoria, discernimento, para reconhecer que Eli era o líder dela, porque o Eli, tá bom, talvez ele poderia não ser uma pessoa tão ideal, poderia ser um cara cheio de problema,
uma pessoa carnal, que não estava vendo Deus na vida da Ana, mas ele era autoridade na vida dela. A autoridade que Deus colocou na sua vida. Uma palavra dessa pessoa pode te lançar para um projeto, ou pode te derrubar, irmão. Você tem noção disso? Se você encontrar um líder doido, cara, é tão pesado isso, mas se você encontrar um líder doido, uma palavra que ele lança na sua vida te paralisa. Irmãos, isso é sério. Nós precisamos ser libertos disso, honrar a nossa liderança, viver, sabe, de cabeça erguida, mas entender que a recompensa é muito grande. Nós não podemos perder aquilo que Deus tem nos dado por coisa pequena. Pastor, mas eu vou honrar. Honra. Espera o resultado. Não, mas se ele não é, não importa, deixa Deus. Deus está vendo, Deus está olhando para a vida dele. E eu quero concluir dizendo uma coisa. Sabe por quê? Quando as pessoas vão lá para a África, as pessoas lá na África são curadas. É incrível porque lá na África as pessoas chegam lá e oram por aquelas pessoas e colocam as mãos e as pessoas são curadas e são libertas e são transformadas. Aí essas mesmas pessoas vêm para o Brasil, vêm para as suas igrejas, vêm para os seus locais de trabalho e elas oram por uma dor de cabeça, a dor de cabeça não sai. Queridos, isso não, por incrível que pareça, isso não tem nada a ver com a pessoa que está orando, mas tem a ver com quem está recebendo. Porque lá na África, quando chegam uns missionários lá na África, eles chegam e são honrados, são reconhecidos como líderes, como pastores, como homens e mulheres de Deus. Aí, aqui está o homem de Deus e aqui está o problema. As pessoas acreditam que aquele homem de Deus vai tocar nela, ela vai ser curada. Mas aqui no Brasil, infelizmente, queridos, nós estamos quebrando isso e vamos continuar trabalhando para quebrar, amém? Mas no Brasil, muitas vezes, não tem essa honra, não tem esse reconhecimento. As pessoas não respeitam, as pessoas não valorizam, as pessoas não dão honra devida. Então o que acontece? Nada, não acontece nada. Lá, os caras colocam tapete vermelho, não estou dizendo que tem que pôr, mas colocam tapete vermelho para quem? Para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Eu quero te encorajar, querido, você ficar em pé nessa noite, e nós nos arrependermos. Se você realmente precisa crescer nisso, eu sou o primeiro a me arrepender aqui, eu preciso crescer mais, honrar a minha liderança, honrar os meus pais, honrar a autoridade, honrar pessoas que Deus levantou na minha vida. E quando nós estamos falando de honra, não é que você vai ter que ser um boneco na vida da pessoa, não é isso não, isso é totalmente um engano. Honrar as pessoas que Deus coloca na sua vida para ser líder, são pessoas que podem determinar destino para você através de Deus. Então feche os seus olhos nessa noite. Começa a orar.